E, irmãos, nós estamos estudando aqui o livro de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Eu disse para vocês, na última ocasião em que eu estive aqui, que todas as vezes, então, que eu tiver oportunidade de pregar, nas próximas oportunidades, eu irei estudar sequencialmente a primeira carta do apóstolo Pedro aqui com os irmãos. Na última ocasião, eu expus os 2 primeiros versículos do livro de Pedro, expliquei para os irmãos a situação em que os leitores originais dessa carta, aqueles que receberam a carta, eles estavam passando. Eles eram pessoas que moravam na região da Ásia, que hoje é a Turquia, e eles estavam sofrendo hostilidade por causa da sua fé. Eles estavam vivendo em um ambiente onde a sua conversão para o cristianismo não era bem vista, não era bem tratada. Então eles precisavam aprender a viver em um mundo onde a fé no Senhor Jesus Cristo era vista com hostilidade. Eles não eram bem-vindos, eles não eram bem tratados por conta do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E então eu mostrei para vocês que o apóstolo Pedro, ele começa a sua carta falando que nós que somos ligados ao Senhor Jesus Cristo, nós somos peregrinos e eleitos. Ou seja, nós somos pessoas que vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos pessoas que, embora nós trabalhemos, nós constituamos nossas famílias, que vivemos em sociedade, embora a gente desfrute dos mesmos restaurantes, dos mesmos ambientes, dos mesmos shoppings, embora nós participemos da vida deste mundo, nós de fato não somos deste mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, como pessoas exiladas que estão de passagem e também como pessoas que têm uma missão especial da parte de Deus. Essa é a ideia de sermos eleitos. E então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, a partir do versículo 3, ele começa a lidar com o assunto da sua carta, que é sobre como o crente deve viver no mundo ao qual ele não pertence. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e hoje eu quero ler com vocês apenas do versículo 3 ao versículo 5. 1 Pedro capítulo 1, de 3 a 5, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar. Amado Deus, abençoa a tua igreja nesse momento, que à medida que estudamos a tua palavra, o Senhor nos encha do teu Espírito para que não pequemos contra ti e para que vivamos vidas santas diante dos teus olhos. Nos ajuda, Senhor, abrindo as nossas mentes para entendermos a tua palavra e vivermos a partir disso. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, no dia de ontem, foi dada a notícia que o Brasil completou a incrível e triste marca de 500 mil mortos pelo coronavírus. E por conta disso, por conta desse fato histórico, pipocaram na internet, nas redes sociais e também nos diversos canais de informação, as diversas análises. Por que chegamos nesse ponto? E diversas análises, então, partem de diversas perspectivas. Existem aqueles que avaliam
Isso por uma perspectiva mais política, outros por perspectiva mais social, outros por questões mais econômicas. Ou seja, todos nós enxergamos a vida e os eventos da nossa vida a partir de um ponto de vista. Ninguém tem uma leitura neutra. Todo ponto de vista é, na verdade, a vista a partir de um ponto. E o livro de Pedro, essa primeira carta de Pedro, é uma carta que nos ensina a enxergar as situações da vida a partir do ponto de quem nós somos em Cristo Jesus. Como é que nós devemos avaliar as circunstâncias em que nós estamos vivendo, especialmente no que diz respeito à hostilidade contra a nossa fé, a partir do ponto de um cristão, a partir do ponto de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. É isso então que Pedro vai começar a tratar a partir do versículo 3 até o final da sua carta. E ele começa a trabalhar este assunto com uma oração tipicamente judaica. Isso que está escrito aqui, bendito o Deus e Pai, isso era um tipo de oração tipicamente judaico, chamado eulogia, onde os judeus estendiam suas mãos e abençoavam a Deus. E diziam que Deus seja abençoado por aquilo que Ele fez pelo seu povo. O apóstolo Paulo também utiliza esse tipo de oração em alguma das suas cartas. Só que o apóstolo Pedro, ele é um judeu, mas ele é cristão. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro começa com uma oração que exibe a nossa ligação com Deus e com Jesus, mostrando que a nossa ligação com Deus de Israel, com o nosso Deus, ela existe por causa de Jesus. E ele faz isso, meus irmãos, porque ele quer nos ensinar. Nessa sua oração, Pedro ensina, ele aqui ora para nos ensinar. E ele ensina que para que nós saibamos como viver neste mundo, a gente precisa entender quem nós somos neste mundo. E se nós somos ligados a Deus, se nós queremos honrar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender quem nós somos. Se a gente então quer saber como um crente deve viver em um mundo que não é crente, o crente precisa, em primeiro lugar, saber quem ele é, saber qual é a sua identidade, o que é aquilo que marca a sua vida, o que é a forma como ele se enxerga e ele se define. E a partir daí, então, é que Pedro, posteriormente, vai mostrar como nós devemos viver. Então, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele vai aqui definir a essência de quem você é diante de Deus, a essência de como você deve se enxergar. Ele enfatiza aqui a necessidade que nós temos de compreender quem nós somos diante de Deus e diante do mundo que nós vivemos, mas ao qual não pertencemos. E em primeiro lugar, Pedro vai dizer aqui, meus irmãos, que nós somos novas criaturas. Que essa é a essência de quem você é. É a essência de como você deve se enxergar. Se você está ligado a Jesus Cristo, se você faz parte do povo de Deus, então você precisa entender que antes de mais nada, que antes de tudo, que antes de todas as suas características que marcam quem você é uma nova criatura. Veja que o apóstolo Pedro, no versículo 3, diz que a bênção que Deus nos deu, e por isso que ele seja abençoado, é que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou.
E a palavra aqui traduzida por regenerar, meus irmãos, na língua original do Novo Testamento, ela é a junção de duas partículas que literalmente significa nascer novamente, nascer de novo. Então, o tradutor que decidiu colocar o termo regeneração aqui, ele está tentando expressar essa ideia de que nós nascemos novamente, nós experimentamos aquilo que Jesus falou em João capítulo 3 para Nicodemos, que se ninguém, ou que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Agora, qual é o sentido de novo nascimento? O que significa ser um regenerado? Ser regenerado, meus irmãos, faz parte de um processo que eu falei para vocês na última vez, no último sermão, de uma trama, de um processo cósmico em que Deus está produzindo uma nova criação. Vocês sabem a história de que Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas e então colocou o homem neste mundo. E Adão, então, e sua mulher comeram do fruto. E a partir de então, todos os homens e mulheres que nascem a partir de Adão e Eva, nascem em um mundo marcado pelo pecado. Em um mundo onde o seu imperador é Satanás. Em um mundo onde todas as instituições são marcadas pela presença do pecado. Não existe nenhum lugar em que você vá, em que o pecado não vá atrás. Se você vai assistir um filme, se você vai num restaurante, se você vai na política, se você vai na polícia, em qualquer lugar, qualquer instituição, qualquer parte da nossa existência, o pecado estará presente, porque nós todos estamos ligados a Adão. E o que Deus, então, o plano de Deus, é então formar uma nova humanidade. É formar uma nova criação, um novo céu e nova terra, um novo povo não ligado a Adão, mas ligado a Deus. E então, quando o texto aqui nos diz que aqueles que são ligados a Deus, aqueles que são do povo de Deus, eles foram regenerados, eles nasceram de novo, isso significa que você passa a participar dessa nova criação. Você passa a ser uma nova criatura. Você desde já começa a experimentar dessa nova realidade, dessa nova humanidade que Deus está produzindo. E isso, meus irmãos, não é feito, não é alcançado por engenhosidade humana, mas pela muita misericórdia de Deus, como ele diz aqui. Ou seja, a regeneração, essa transformação que torna você uma nova criatura, isso não é produzido por habilidades humanas. Isso só pode ser produzido por uma ação divina. Ou seja, meus irmãos, não é uma questão de comportamento. Comportamento, seres humanos com a sua engenhosidade podem transformar. Para você, por exemplo, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, para você educar bem os seus filhos de forma que eles sejam obedientes, que eles sejam bons cidadãos, para você fazer isso, você não precisa da Bíblia. Você não precisa da palavra de Deus. Existem muitos teóricos de comportamento humano. Você pode ler muitos psicólogos, psicopedagogos, que nem citam a Bíblia e eles vão lhe dar excelentes ideias de como você se comportar bem, de como você ser uma pessoa obediente, uma pessoa mais focada, adquirir sucesso na sua profissão, como ser um bom cidadão, como ser um cidadão exemplar, como votar direito. Comportamento é coisa da engenhosidade humana, o ser humano consegue manusear comportamento. Então a regeneração não é
não é a mudança de comportamento, mas é a mudança de quem você é. É a mudança da sua identidade, é a mudança do seu coração. E isso, homem nenhum é capaz de fazer com você. Os seres humanos não têm engenhosidade suficiente para transformar o coração de outra pessoa, para transformar a sua alma, a sua natureza, de tal forma que você se torna uma outra pessoa, mesmo que você continue vivendo no seu corpo. Isso é feito pela misericórdia e por ação do nosso Deus. E ele diz que nós somos regenerados para uma viva esperança. Ou seja, agora que você faz parte de uma nova humanidade, você espera por isso. É isso, por meio disso que você vai viver a partir de agora. Você não vai mais viver como um velho homem, como uma criatura ligada a Adão. Você vai viver agora como parte de uma nova humanidade, parte de uma nova identidade que você adquiriu por uma ação de Deus em você. E, meus irmãos, quando o apóstolo Pedro começa a sua carta, o conteúdo da sua carta, descrevendo que nós somos regenerados, quando isso é a primeira tinta da sua caneta, seu primeiro interesse é dizer, nós somos regenerados. Isso serve para nos alertar contra uma tendência comum, mas bastante equivocada, que nós temos, de nos enxergarmos da forma errada. Que nós temos de entender os nossos problemas de forma errada e, portanto, entender as nossas soluções de forma errada. Por exemplo, se eu perguntar para você, ou se a gente perguntar por aí, qual é o maior problema da humanidade? É provável que você escute respostas como o maior problema da humanidade é a fome, é a injustiça social, é o fato de que a riqueza está na mão de poucos e a pobreza na mão de muitos. Alguns vão dizer que esse é o maior problema da humanidade. Outros talvez diriam que o maior problema da humanidade é a guerra. É o fato de que as nações têm seus diversos interesses e que por isso o grande problema da humanidade é a violência, é a guerra. E aí, quando você identifica essas coisas como grande problema, você agora vai atrás da solução. Então, qual é a solução? Onde encontrar a solução para os problemas humanos? E aí começa a confusão, meus irmãos. Alguns vão dizer que a solução está no Estado. Então, se nós conseguíssemos implementar de alguma forma um modelo de Estado que fizesse uma distribuição de renda bem igualitária, onde todo mundo receberia o que precisa para viver, a humanidade seria melhor. Nossos problemas seriam resolvidos. Aí outros vão dizer que a solução para o problema humano é menos Estado, é mais liberdade, é o mercado. Então a gente precisa da liberdade, porque se os seres humanos forem expostos às oportunidades de liberdade, eles vão prosperar e usar o seu potencial. Então é isso que eu estou falando para vocês, é o que de fato as pessoas acham que é a solução para os grandes problemas da humanidade. Mas veja, imagine um mundo em que todas as nações conseguissem implementar muito bem essas ideias. Você realmente acha que isso resolveria o problema humano? O problema da humanidade? Você realmente acha que aquela música do John Lennon aconteceria de fato? Não haveria mais guerra, não haveria, todo mundo viveria em paz, em plena comunhão? É claro que não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o problema da humanidade é a humanidade.
O problema do ser humano é ser humano. O problema da humanidade é porque todos nós viemos de Adão e por isso herdamos aquilo que Adão nos relegou. Nós herdamos um mundo com pecado, nós herdamos uma natureza pecaminosa, nós somos egoístas, nós somos interesseiros, nós pensamos muito mais em nós do que nos outros. Isso é quem nós somos, nós nascemos assim e continuamos assim. E não importa o modelo econômico, o modelo político, o modelo social, não importa a quantidade de livros que você lê, a quantidade de Instagram que você segue, não importa. Isso não vai resolver quem você é. Porque quem nós somos não pode ser resolvido por engenhosidade humana. Talvez esses modelos resolvam problemas pontuais, mas não resolvem o nosso principal problema, que é quem nós somos. A solução, então, jamais estará nas mãos dos homens. A solução só pode vir pela misericórdia de Deus em nos transformar, em nos regenerar, para termos a esperança de vivermos de uma forma diferente. Então, quando a gente entende bem a natureza do nosso problema, nós entendemos bem a natureza da solução. Um outro exemplo para isso é a questão da criação dos filhos. Quando um pai ou uma mãe pensam, o que é que o meu filho mais precisa? Qual deve ser a minha maior dedicação como pai ou como mãe em relação aos meus filhos? Normalmente, a maior preocupação é o comportamento. Obviamente que isso não é uma preocupação ruim. Mas normalmente é isso que os pais se preocupam. Eu preciso aprender como eu posso ensinar o meu filho a se comportar bem, a ser um bom estudante, a ser um bom filho, a ser um bom cidadão, a ter um bom desempenho na faculdade, a conseguir um bom emprego. Então, um bom pai, hoje em dia, é aquele pai que leva o seu filho para a formatura e que leva o seu filho ou sua filha para o altar e ele então tem o seu sucesso, a sua família e tudo bem, isso são coisas realmente boas. Só que deixa eu dizer para você que um filho bem educado, um bom cidadão, com um bom emprego, uma boa casa, uma boa família, sem ficha criminal, que paga bem os seus impostos, que tem uma vida perfeitinha, sem Cristo, ele é igualmente condenável do que outra pessoa que não tem esse comportamento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a questão é quem nós somos e não o que nós fazemos. O que nós fazemos é importante, mas isso depende de quem nós somos diante de Deus. Se nós somos parte da família, da nova humanidade que Deus está criando, desse novo povo que Deus está produzindo ou não. Se nós somos ou não somos uma nova criatura ou não. E aí você vê que o que o seu filho mais precisa de você como pai ou mãe é que você ore por ele. É que você ore insistentemente por ele. Porque aquilo que o seu filho mais precisa, só Deus pode fazer por ele. Só Deus. Mas a mesma coisa é conosco, meus irmãos. Às vezes a gente acha que o nosso maior problema é a falta de dinheiro. Às vezes a gente acha que o nosso maior problema são os outros. Ah, é porque eu moro aqui nessa casa. Ah, é porque eu moro aqui nessa cidade. E isso é a cara de Adão. Lembram? Quando Deus chegou para Adão e perguntou, por que você comeu do fruto? O que foi que Adão disse? A culpa é dos outros. A culpa é tua que me deu essa mulher. Então, nós identificamos o problema errado e procuramos a solução de forma errada. Isso é ser como Adão, achar que o problema são os outros, que o problema está fora de nós, que o problema é o governo, que o problema é isso, que o problema é aquilo, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema é minha esposa, o problema é meu filho, o problema é minha filha. E não, o seu problema é você. O seu problema é porque você é quem você é.
Você é pecador ligado a Adão e por isso tem uma tendência natural a enxergar a vida à luz do seu egoísmo. Mas uma vez que nós encontramos a Cristo e nos tornamos nova criatura, nós adquirimos uma nova identidade. Nós somos outra pessoa agora e podemos pensar de forma diferente. Podemos olhar para as coisas de forma diferente. Podemos analisar tudo de forma diferente. Podemos nos comportar de forma diferente. Portanto, nós precisamos nos apegar à verdade de quem nós somos. Nós somos regenerados, novas criaturas. Entenda isso. Você, como crente no Senhor Jesus Cristo, você é uma nova criatura transformada, uma outra pessoa neste mundo. Em segundo lugar, Pedro nos ensina aqui também que nós somos novas criaturas através da obra de Cristo. Veja que ele diz que ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perceba que o apóstolo Pedro aqui, ele conecta a nossa regeneração com a ressurreição de Jesus. Por que ele faz isso? Porque a ressurreição, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, é a base da nossa regeneração. Deixa eu explicar para você. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele nasceu de mulher. O apóstolo Paulo diz isso no livro de Gálatas. E isso significa que quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele nasceu segundo Adão. Ele herdou aquilo que Adão o ofereceu, mas sem pecado, o apóstolo Paulo diz isso. Ele nasceu segundo Adão, mas sem pecado. Agora ele precisava nascer segundo Adão, para que ele fosse o representante de todos nós que somos ligados a Adão. E assim como Adão recebeu a sentença de que se ele pecasse, ele morreria, nós todos também recebemos essa sentença. Então o Senhor Jesus Cristo sofre essa sentença. Ele traz sobre si a sentença que foi dada para Adão e para todos os seus descendentes. No entanto, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo estava prostrado, morto na sepultura, ele renasce, ele ressuscita, não pelo poder de Adão, não por essa energia, por esse código genético, essa vitalidade que nós recebemos do nosso pai ancestral. Ele renasce pelo poder de Deus. Ele ressuscita pelo poder do Senhor. Então ele morre em Adão e ele ressuscita no Senhor. Ele morre corruptível e ressuscita incorruptível. Ele morre um ser humano como nós somos e ressuscita como ser humano que nós todos seremos um dia. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então, meus irmãos, é o seu corpo transformado ligado a Deus. Ela é a garantia de que aquilo que nós experimentamos hoje pela regeneração, nós experimentaremos no futuro pela ressurreição. Aquilo que você é hoje espiritualmente, parte de uma nova humanidade espiritual, um dia você experimentará fisicamente. Quando você morrer segundo Adão e reviver pelo poder de Deus, e você reviverá em uma nova humanidade, em uma nova criação, criação essa regida pelo Senhor Jesus Cristo. Haverá um dia em que esse corpo pecaminoso, ligado ao pecado, que nós continuamos carregando. Lembram do apóstolo Paulo? Desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo que nós carregamos, que é pecaminoso, que nos inclina para o pecado? Um dia nós morreremos, esse corpo sofrerá sua sentença, mas nós reviveremos em Jesus Cristo
com um corpo santo nos dado pelo próprio Deus, transformado pelo próprio Deus. E é por isso, meus irmãos, que é por causa da obra de Jesus que nós somos o que somos. É através de Jesus Cristo que você é uma nova criatura. E isso naturalmente nos faz perguntar o seguinte: por que somos crentes? Por que nós somos o que nós somos? Essa pergunta ela é muito importante, especialmente diante do fato de que a maioria dos crentes hoje em dia são crentes porque são filhos de crentes. Nós chegamos nesse estágio no nosso Brasil. O índice de novos convertidos, ele é muito pouco. O índice de trabalhos evangelísticos onde pessoas se convertem, se você for em qualquer igreja hoje em dia e ver assim aquelas assembleias para receber novos membros, faça uma pesquisa quantos deles são novos convertidos. Às vezes nenhum. Hoje mesmo eu soube de uma igreja lá em Fortaleza que está recebendo 75 membros. Isso é maravilhoso. Mas quantos desses 75 membros foram convertidos? São crentes porque eram pecadores, receberam o evangelho e então se converteram e agora estão entrando na igreja? Nenhum. São pessoas que vieram de outras igrejas e que antes disso eram filhos de crentes. Então, diante desse fato, é fundamental que a gente se pergunte por que nós somos o que somos. Para que a gente não corra o risco, pessoal, de sermos crentes por uma questão externa, de comportamento, como Pedro mesmo vai tratar mais para frente na sua carta. De nos certificarmos se nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo por causa de Jesus, ou porque nós apenas herdamos um comportamento que se espera de nós. Nós aprendemos que o que se espera de nós é que nós sejamos crentes. O que os seus pais esperam de você, o que você aprendeu que se espera de você é que você seja crente. É que você vá para uma igreja, é que você tenha esse tipo de comportamento, que você goste que você vá para a mocidade, que você vá para o culto, que isso, aquilo outro. E aí o que acontece? No dia em que nós encontramos uma razão plausível para não sermos isso que disseram que a gente tem que ser, a gente se afasta. A gente vai viver como um não crente no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma história extremamente repetida dia após dia. Ou então, o mais perigoso ainda, meus irmãos, é de nós vivermos na igreja caminhando para o inferno. Isso é ainda mais perigoso. E vivermos na igreja apenas porque isso é o que se espera, me ensinaram que se espera de mim. Aqui nós lemos no texto da palavra de Deus que nós somos o que somos, que nós somos novas criaturas, não por uma imposição dos pais ou outra coisa, mas por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos então nos certificar se nós somos crentes por causa de Jesus. Se você anda com Cristo, se você anda com o povo de Deus, porque você é do povo de Deus, porque você é do povo de Cristo, porque você ama Jesus Cristo, porque o seu coração está ligado ao dele, porque assim como ele renasceu, você também renasceu. Então existe um vínculo ali, um vínculo espiritual que não foi produzido por mãos humanas e que é impossível de ser quebrado. Então como é que eu consigo avaliar se eu faço tudo por Jesus? Se pergunte, o meu compromisso é com Jesus Cristo? É por Jesus Cristo? É para Jesus Cristo que eu faço o que eu faço? Porque se for, meus irmãos, não tem como você deixar de fazer. Não tem como. Esses dias, só abrindo aqui um pequeno parênteses, esses dias eu
tive uma notícia muito triste. Eu estava conversando com um ex-aluno meu da escola Charles Spurgeon, e que quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, eu fui até a cidade dele para a gente planejar plantar uma nova igreja no sul de Santa Catarina. E então a gente rodou a cidade dele, procuramos os melhores bairros, os melhores locais, para que a partir dele e da família dele a gente começasse a fazer um trabalho missionário na cidade onde ele morava. E aí essa semana, eu conversando com ele, descubro que ele não crê mais na palavra de Deus. Ele acredita que a Bíblia é cheia de erros, ele acredita que a Bíblia é um livro puramente humano, que não tem nada demais. Ele diz que sequer consegue afirmar se Deus existe ou não. Ele é agnóstico, ele disse. E aí eu perguntei para ele, cara, como é que tu chegou nessa conclusão? Como foi assim o teu processo até chegar nessa crença? Aí ele disse o que as pessoas gostam de dizer, né? Foi lendo. É porque eu li. Aí eu disse, não, negativo. Para cima de mim essa resposta não funciona. Por quê? Porque o que você leu eu li também. Ah, você leu esse autor aqui? Eu li também. Os meus professores leram também. Então a questão é por que você chegou a uma conclusão e eu cheguei a outra? E a resposta, meus irmãos, não é por questões racionais, é uma questão do coração. É uma questão lá do coração dele. E aí eu entrei no Instagram dele para ver como é que ele estava. E foi dito e feito. Ele está separado da sua esposa, vivendo conjugalmente com outra mulher, e com várias práticas moralmente extremamente degradantes. Ou seja, o coração dele não esteve nunca ligado a Jesus Cristo. Era puro comportamento, era só coisa, era o que ele aprendeu a ser. E aí ele teve uma fase de muito fervor, mas esse fervor passou. Porque é isso que acontece com quem abraça um cristianismo só de comportamento, e não ligado a Jesus, e não por causa de Jesus. E eu insisti para ele que era por isso, ele disse que não é por leitura, não. Coração. Você lê um negócio desse e por causa de Jesus Cristo, é meu dever trabalhar melhor, pensar melhor, ler mais, encontrar as soluções, por causa de Jesus, porque o meu compromisso é com Jesus Cristo. Então, entenda isso. Nós somos o que somos por Jesus Cristo. Você precisa olhar para si mesmo, se ver como uma nova criatura por causa de Jesus Cristo. E em último lugar, para encerrar, nós somos o que somos, novas criaturas por causa de Jesus, mas para a salvação final, Pedro diz nos versículos 4 e 5, que eu vou ler novamente, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Note aqui, meus irmãos, como o apóstolo Pedro, ele descreve quem nós somos, a partir de 3 aspectos. Primeiro, aquilo que Deus fez em Jesus, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Deus faz, Ele nos transforma, Ele nos regenera. Mas também aquilo que Deus fará por nós. Ele nos salvará. Ele nos dará uma salvação que está guardada no céu e que se revelará apenas no futuro. E essa salvação, o apóstolo Pedro chama aqui de herança. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque condiz com o que eu estou dizendo para vocês, que ser regenerado é entrar em uma nova família, é entrar na família onde Deus é o Pai.
E se Deus é o Pai, você é filho. E se você é filho, você é herdeiro. Você é herdeiro daquilo que Deus promete para os seus filhos. Então, uma vez que nós entramos no povo e na família de Deus, nós adquirimos então uma herança, algo que nós vamos receber lá no futuro. E ele descreve essa herança também de uma forma muito interessante, que não dá para ser muito captado na língua portuguesa, porque ele diz que a herança é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Mas no texto grego, meus irmãos, essas três palavras, elas são extremamente parecidas. Elas começam e terminam com a mesma letra, elas têm sons muito parecidos. E quando Pedro faz isso é um recurso para facilitar a sua lembrança. Assim como eu às vezes gosto de fazer nos meus sermões, os pontos muito parecidinhos para que você consiga lembrar de alguma forma, é isso que Pedro está fazendo. Ele quer que você saiba, e você lembre, e você decore, e você não esqueça, que a sua herança, ela é incorruptível, sem mácula e imarcessível, e você precisa guardar isso na sua mente. Que o que espera por você no futuro, por ser parte da família de Deus, é uma herança imarcessível, sem mácula e incorruptível. Troquei a ordem. A ideia aqui, meus irmãos, de uma herança incorruptível, é que nós não vamos experimentar nenhum tipo de corrupção. Não mais a corrupção do nosso corpo, a degradação do nosso corpo, não mais a degradação da sociedade. Se houvesse eleições lá no futuro, você não ia votar em político corrupto porque não existe. Político não ia querer voto de eleitor corrupto porque isso não existe corrupção. É uma herança que é além de qualquer tipo de corrupção. Ela é uma herança sem máculas, sem defeitos. Não haverá falhas em placas tectônicas gerando terremotos, não haverá falhas na atmosfera gerando furacões, não haverá esse tipo de falha, não haverá falhas genéticas, não haverá filhos que nascerão autistas. Não haverá nada disso, meus irmãos. Será sem mácula, será sem defeito. Desculpe, isso veio na minha mente agora. E não haverá também, meus irmãos, não será uma herança imarcessível, ou seja, ela não será passageira. Será como você andar na areia, na beira da praia, do mar, desculpe. Vocês já fizeram esse exercício de caminhar na beira do mar, andando pela areia? É um negócio tão bom. É tão agradável que se você não lembrar que você tem que voltar, você andaria o mar inteiro. Então, essa nossa herança, ela é assim. Ela não acaba, mas ela é tão boa que você não vê o tempo passar. É tão boa que você quer continuar ali, para sempre. Isso é o significado de imarcessível. E essa herança, meus irmãos, ela está reservada, ela está guardada, ela está entesourada no céu com Jesus Cristo. E quando Ele vier, Ele trará e Ele nos entregará. Como Ele disse para os seus discípulos em João capítulo 14, eu preciso ir para preparar o lugar de vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu volto e eu trago esse lugar para vocês. É isso que nos espera, é isso que nos aguarda por sermos parte da família de Deus. E meus queridos, a principal maneira de medir nossos compromissos, a principal maneira de nós medirmos o que é aquilo que guia o nosso coração, é medindo qual é a nossa esperança. O que é que você espera para o seu futuro? Hoje em dia, esse tipo de frase é muito comum. A esperança de um mundo melhor, a esperança de um Brasil melhor, a esperança de uma Paraíba melhor, de uma João Pessoa melhor, a esperança de dias melhores à frente. Todas essas são esperanças ligadas a esta vida.
É a esperança de que, de alguma forma, essa vida um dia vai ser do jeito que ela deve ser. Essa vida, sem Cristo, sem que Cristo volte, um dia ela pode ser o que ela deveria ser. Onde não existe opressor, não existe oprimido, onde não existe rico e pobre. E lembra da música do John Lennon de novo? Essa esperança que se vende neste mundo. Notem, nas últimas semanas, nós presenciamos, por meio dos jornais, dos canais de notícia, de que uma quantidade enorme de pessoas, no meio de uma pandemia de coronavírus, que já dizimou um monte de gente, e que são pessoas certamente extremamente desocupadas, despreocupadas, vão para o meio da rua apoiar político. O que você acha que leva um sujeito a ir para o meio da rua apoiar político ou causa política, no meio de uma pandemia que já matou tanta gente que você ama? O que você acha? Esperança. É um conceito de esperança, de que de alguma forma a vida vai ficar melhor se ele fizer isso. De que de alguma forma a vida melhor depende daquele político, depende daquele partido, depende daquela ideia. E meus irmãos, a humanidade tem milhares e milhares e milhares de anos e nós não aprendemos que não. Entra político, entra isso, sai aquilo, e as coisas continuam defeituosas. Não tem jeito. A única esperança que nós temos, ela precisa descer do céu. Porque se ela não descer do céu, nós não temos esperança. Se o céu não vier para nós, meus irmãos, a terra será sempre esse desmantelo que ela é. E nós que somos parte do povo de Deus, precisamos entender que é essa a nossa esperança, é essa a nossa herança. E meus queridos, vocês devem estar se perguntando, por que o pastor está falando tanto disso? Porque, meus irmãos, é sobre isso que Pedro está falando. Como eu devo me comportar e viver nesse mundo? Não é esperando do império, não é esperando dos romanos, não esperem deles, é isso que Pedro está dizendo. Não é do seu patrão, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, a sua esperança está em Deus. É isso que Pedro vai dizer durante a sua carta. A sua esperança tem que vir do céu, é de lá que tem que vir a transformação de toda a realidade. Enquanto isso, a gente vai dando um jeito aqui, um jeito ali, consertando aqui e quebrando ali, porque é do céu que tem que vir. Então nós que somos novas criaturas por causa de Jesus Cristo, precisamos esperar do céu a nossa salvação final. Isso é o que nós somos, meus irmãos. Isso é o que nós somos em Jesus Cristo. E se você está aqui nessa noite e você identifica que talvez isso não é o que você é, que talvez você percebeu que isso não descreve você, seu coração não é ligado a Jesus, seu coração não é um novo coração, e deixe-me dizer que você não está sem esperança. O apóstolo Pedro diz aqui que é mediante a fé que nós somos guardados pelo poder de Deus. Se você hoje orar ao Senhor e crer de todo o teu coração que você pode ser, por causa de Jesus e da obra de Jesus Cristo, você pode receber o perdão de Deus e ser essa nova criatura, Deus vai transformar você também. Vamos orar. Amado Deus, louvamos ao teu santo nome por essa obra, por essa descrição aqui
da tua obra que jamais pode ter sido inventado pela mente humana. Senhor, isso é muito elevado, isso é muito superior. Isso não é mera psicologia, isso não é filosofia dos mais altos sábios desse mundo. Isso são questões muito além, são questões espirituais, são questões profundas. E que pelo Teu Espírito o Senhor nos ajuda a entendê-las. Até o homem mais simples consegue entendê-las. E nós agradecemos a Ti por isso, Senhor. E pedimos que elas desçam para o nosso coração, para que jamais esqueçamos quem nós somos, para que jamais acreditemos naqueles que dizem que nós somos aquilo que de fato nós não somos. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos parte do Teu povo, nós somos parte da comunidade do Messias. Nós somos parte de uma nova criação. Nós somos parte do projeto mais glorioso que já existiu, que é o Teu projeto. E pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor nos fez parte disso. E nós louvamos a Ti por isso, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós erguemos nossas vozes em adoração a Ti. Amém.